A grande mentira dos pregadores protestantes e mais a padraiada também que tem por aí, eles dizem assim, não, que nós precisamos de que vocês dê 10%, dízimo, oferta, contribuições, que vocês peguem envelopes, cumpram os envelopes, que nós precisamos de recursos para pregar o evangelho, para a salvação, para ganharmos almas. Isso é uma patifaria. Isso é conforme os escritos, conforme o nosso entendimento nas etapas, nos escritos bíblicos. Isso é a maior patifaria que existe. Devia ter uma lei mundial para que esses tomadores de dinheiro, que eu não vou falar outro nome aqui logo no começo do vídeo, não. Esses tomadores de dinheiro, dos incautos, das pessoas que não têm conhecimento nenhum, e que também não buscam conhecimento nos escritos bíblicos, devia ter uma lei mundial para quando o cara falasse isso, que precisa pregar o evangelho para ganhar almas, o cara desse tinha que ser preso. O cara desse tinha que ser, olha, nem vou falar nada. Nem vou falar muita coisa, não. Porque eles se utilizam desse versículo aqui, veja. Eu quero ler Lucas 8, do 1 ao 3. Lucas 8, do 1 ao 3. Eu quero ler aqui na Nova Almeida Atualizada e também eu vou ler na Bíblia Viva, 2002. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Evangelho que são o quê? As boas notícias do reino de Deus que estava por vir, estava para chegar. Iam com ele os 12 discípulos. Então Jesus de Nazaré pregava para os judeus. Jesus de Nazaré estava pregando as boas novas, as boas notícias do reino de Deus para os judeus, porque assim eu nem separei, mas vamos lá. Jesus disse em Mateus 10, 5 e 6. Veja. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, ou seja, pessoas que não eram judeu nem israelita, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, para pregar as boas novas aos judeus. E também em Mateus 15, 24. Veja aqui. Mas Jesus respondeu à mulher cananeia, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré estava pregando aqui com os seus discípulos para os judeus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então elas ajudavam Jesus a pregar as boas novas aos judeus. Mas elas, aqui era para pregar o evangelho, as boas notícias do reino de Deus, que estava por vir, que estava próximo. E esse reino de Deus foi estabelecido quando? No ano 70 DC, na primeira era cristã. Quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. Aí eles usam esse versículo 3, falam, tá vendo? As mulheres ajudavam a pregar, a disseminar o evangelho. Aí as pessoas ignorantes no conhecimento falam, tá vendo? Está escrito, então se as mulheres ajudavam, eu também aqui vou ajudar. Ô, meu irmão, ô, minha irmãzinha, não seja vítima desses cães, desses ladrões, desses mercenários. Eles não explicam, eles conhecem a história, mas não explicam a história para as pessoas que doam, que fazem doações para encher os cofres desses ladrões. Eles não fazem isso. Volto a falar, aqui ele estava pregando o evangelho, Jesus de Nazaré não veio para nós gentios, Jesus de Nazaré veio antes da cruz para os judeus. Depois da cruz, Paulo recebeu a revelação da graça de Deus, a sã doutrina, para pregar aos gentios. E no ano 70, nem Jesus de Nazaré, nem Paulo, estava ali quem? O Cristo ressuscitado, que era o Senhor, que era o Criador de todas as coisas, e estabeleceu a justiça eterna, o juízo final, aconteceu no ano 70. E ele estabeleceu o tabernáculo, o evangelho eterno, que é Deus em nosso espírito.
que é o Senhor, que é o Espírito em nosso espírito. Não havendo mais a necessidade de falar dele para ninguém. Jeremias capítulo 31, 34. Quer ver? Eu quero ler esse versículo aqui na Bíblia. É Viva 2002, esse versículo 3 aqui. Vamos ver. Lucas 8, 3, na Bíblia Viva. Joana, esposa de Cusa. Cusa era mordomo do rei Herodes e estava a cargo do palácio e dos seus negócios domésticos. Susana e muitas outras estavam contribuindo com seus recursos próprios para o sustento de Jesus e seus discípulos. Aqui fica mais claro. Então eles se utilizam disso aqui para tomar dinheiro das pessoas. Deixa eu voltar aqui na Nova Almeida Atualizada e eu quero ler para você isso daqui. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Veja o que Paulo disse. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, nos dias dele, pregou o evangelho. Porque nos dias de Paulo foi dado dons e títulos aos homens para, em suas células, em suas reuniões como igreja, porque naquele dia havia necessidade de se reunirem como igreja, e disseminar e espalhar as boas notícias do reino que estava vindo. Ou seja, o evangelho da incircuncisão, o evangelho para os gentios. Porém, Paulo disse que nos dias dele já tinha sido pregado para toda criatura. Ninguém mais precisava ouvir. Então eles estavam preparados para o juízo que estava próximo. Estavam preparados para Apocalipse capítulo 1, 10, que era o dia do Senhor, a cobrança de conta, o dia da vingança. Que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 20, do 20 ao 24. Que aqueles dias eram dias de vingança, para se cumprir tudo a respeito dos escritos bíblicos. E a ira de Deus era contra aquele povo, contra aquela geração. Então, essa história da religião falar que precisa de recursos para ganhar almas para Jesus, para pregar o evangelho, é balela, são falácias, são narrativas, são meios que eles se utilizam de uma forma sórdida, de uma forma cruel, para escalpelar as pessoas, para tosquear as pessoas. A grande mentira dos pregadores em dizer que precisam de recursos para pregar o evangelho. Porque o evangelho, as boas notícias que Jesus pregava, era a vinda do reino de Deus. Paulo pregava as boas notícias, o evangelho para os gentios sobre a vinda do reino de Deus. Porém, em Apocalipse capítulo 1, 10, era o dia do Senhor, João estava em espírito. Apocalipse 14, 6 e 7 foi estabelecido o evangelho eterno. Apocalipse 18, 10, em uma só hora Deus julgou Jerusalém, os israelitas. E Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3, Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. E no versículo 3, que é o mais importante de toda a Bíblia, Apocalipse 21, 3, Deus estabeleceu o tabernáculo dele espiritual e ele mesmo faz morada em nosso espírito, no seu espírito. Ah, mas eu sou uma prostituta, eu sou um ladrão, eu sou um homossexual, eu sou um cracudo, eu ando na Cracolândia. No seu espírito, o espírito é perfeito. O espírito das pessoas é a igreja gloriosa do Senhor, que é o espírito. Mas a mente carnal das pessoas não sabe disso. Mas está chegando ao conhecimento aos pouquinhos. Tá bom? Então, essa história de falar que precisam de recursos para ganhar almas para Jesus, alma não se salva, almas são sentimentos. E quando esse corpo tombar, que volta para o reino celestial, o reino espiritual, é somente o espírito que veio de lá e volta para lá. Esse corpo carnal e os sentimentos, as lembranças, ó, já é Elvis. Tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem. Daqui a pouquinho já vou colocar às 18 horas, agora é 17 horas e 28. Já vou postar para você. E não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador.
do Pai e do nosso Espírito. Até a próxima. Tchau, tchau.